Sejam muito bem-vindos, todos os meus queridos, minhas queridas. Vou começar um quadro novo aqui no canal. Vamos comentar a carteira de alguns dos influencers, começando pelo mais famoso, que é o nosso querido Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Na verdade, o nome é Primo Rico e aí o apelido virou Thiago Nigro. Mas vamos lá. Então vamos entender, pessoal, começando um pouco, ele sempre gosta de separar a carteira dele em classes de ativos, são 4 classes. E nós vamos apresentar aqui cada uma delas para vocês. Bom, vamos lá. Isso que eu gostaria de comentar são os fundos imobiliários. Ele tem uma renda mensal generosa. E aí vou comentar um pouquinho a respeito desses fundos imobiliários. Daquelas 4 classes de ativos, cerca de 1/4, uma dessas 4 classes é a classe de fundos imobiliários, a classe que ele fala, que ele mesmo julga como real estate, que nada mais é do que a exposição dos investimentos em imóveis. A gente tem o ALZR11, é um fundo imobiliário sob gestão da Aliança. Ele é um fundo imobiliário híbrido, ele tem uma parte em lajes corporativas, que são prédios corporativos, e também galpões logísticos. Galpões logísticos é uma área da economia que a gente gosta bastante, justamente porque ela transporta mercadoria. Se não tiver logística, basicamente a gente não consegue fazer com que o produto final chegue na prateleira do mercado, da varejista e assim por seguinte. HGLG, pessoal, não existe nenhum outro fundo melhor quando a gente fala de logística do que o HGLG. Isso não é nem uma recomendação nem de compra nem de venda, mas o HGLG é um fundo de uma gestão muito competente. Quem faz gestão é a Hedging Grifo do Credit Suisse, que é um banco suíço, e os suíços eles têm uma expertise em fazer gestão imobiliária muito interessante. O HGLG é um dos fundos mais antigos da bolsa e dispensa comentários. Realmente é um fundo muito parrudo, um fundo que ele é muito bem visto aos olhos dos investidores. Depois tem o BCFF. Quem faz gestão do BCFF é o próprio BTG Pactual, é a casa que... o fundo é um fundo de fundos, ou seja, dentro desse fundo existem diversos outros fundos imobiliários e a gestão dele também é muito competente. Um ponto que a gente leva em consideração é porque o custo de emissão desse fundo imobiliário é um pouquinho mais caro do que os seus pares. E aí o XPLG, sobre gestão da XP Logística, XP Asset, XP Gestora, é um fundo logístico muito bom também, mas se for comparar entre os demais aqui, ele perde feio. Tanto para o HGLG, destacado aí, quanto também para o ALZR11. Vamos continuar. Bom, vamos lá. Esse aqui é o próprio método que ele fala, então na verdade deveriam ter 25% na classe em ações, 25% nos fundos imobiliários, que é o que nós falamos, BDRs, que são recibos de ações não brasileiras listadas no Brasil, fundo de investimento, que basicamente é o caixa que ele consegue resgatar a qualquer momento, e criptomoeda entra nos investimentos alternativos. Então a ideia seria a gente colocar esses 4 aqui, e ter 25% de participação em cada um deles. Esse trend daí, pessoal, é justamente o fundo no qual você consegue resgatar a qualquer momento. A partir do momento que você aloca um recurso nele, você consegue resgatar a qualquer momento. Ele é um fundo que investe no DI, que é basicamente um tesouro Selic. Pessoal, aqui está o Primo Rico falando sobre o Bridgewater, que é basicamente um fundo sobre uma gestão muito competente. Ele é um fundo de ações de investimento no exterior. Aqui surge até algumas dúvidas do pessoal falando, pô, mas se o Primo Rico sabe fazer seleção de ação, por que ele vai investir através de um fundo? Que é muito interessante a gente trazer um gestor, pessoal, justamente para a gente ter uma cabeça pensando diferente da nossa aqui na nossa carteira. Então tudo isso é muito atraente, é muito bem-vindo em parte da nossa carteira. Então vamos seguir o vídeo. Só que é interessante a gente apresentar porque o Primo Rico ele começa a fugir um pouquinho das empresas mais ligadas na área de tech, na área que tem uma avaliação muito esticada, como por exemplo a Melius, o Banco Inter, sempre foram empresas ligadas ao setor de tecnologia que tinha uma avaliação da empresa muito cara, que não era compatível com a geração atual de caixa, comprava justamente pensando no potencial de caixa futuro. E aqui o Primo Rico toma uma decisão para justamente poder equilibrar um pouquinho mais sua carteira de empresas que tem uma avaliação de mercado mais para uma área de pegada de tecnologia, que tem uma avaliação muito grande, muito caro, digamos assim, para uma empresa que já é mais tradicional de mercado em geração de caixa. Então vamos seguir o vídeo. Itaúsa é uma das minhas maiores posições, é uma das empresas que eu mais consigo falar, porque Itaúsa é diferente de Itaú.
Quando a gente fala de Itaú, a gente está falando do serviço financeiro, é onde a gente está falando também da empresa que tem participação na Porto Seguro, na Rede Maquininha de Cartão, na Itaú Card, que é a maior emissora de cartão do país. Então toda a área de serviços financeiros, né, fica com o Itaú. E a Itaúsa é a holding, a empresa acima do Itaú. Então, ou seja, quando você compra Itaúsa, você também está comprando Itaú. Mas quando você compra Itaú, você não está comprando Itaú, certinho? A Itaúsa, né, ela é a empresa mãe do Itaú, é a empresa que sobrepõe, é a holding, digamos assim, é uma empresa de participações. Então é isso, pessoal, comentando um pouco desses vídeos, espero que vocês tenham gostado, depois eu vou abrir cada ativo da carteira do Primo Rico para a gente poder discorrer sobre eles. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.